Agora, por favor, Pedro Deirou, próximo slide. Muito obrigado, Katsumoto. Então, vamos falar um pouco sobre reformas de base, né? Todos aqui sabem e vivem e sentem na pele o atraso que o nosso país vive, né? Se nós queremos ser o quinto país mais relevante do mundo, que hoje a gente está numa situação onde o Brasil, em renda per capita, está ficando atrás de países africanos. Esse é o estado do Brasil hoje. E a gente precisa das boas ideias, sim, mas graças à revolução tecnológica, hoje, boas ideias são commodity. O que nós temos, e o que eu estou vendo em vocês aqui, além de boas ideias, é coragem de imaginar um Brasil melhor e uma coragem ainda maior de implementar essas ideias. Então, quando a gente fala aqui em cidadania pela produtividade, é o que o Kim falou, não é justo num país onde a renda média é R$ 2.500 do cidadão que trabalha, que ele custeie um Bolsa Família de R$ 600 para quem não trabalha, ainda mais para quem está em posse das suas faculdades e pode trabalhar. Na cidade onde eu tinha minha fazenda de tomate, 3 horas da tarde, você ia num bairro cheio de marmanjo, parado, bebendo, num dia de semana. Isso é um tapa na cara de todo brasileiro que acorda cedo, trabalha, produz, enfrenta uma burocracia enorme. No nosso governo, na nossa visão de mundo, na nossa imaginação, se você pode trabalhar, você vai trabalhar. E nós vamos criar os meios para você trabalhar com dignidade e que para você ganhe bem, mas um país hoje, onde a renda média é R$ 2.500, subsidiar Bolsa Família de R$ 600, isso não é justo e todo mundo aqui sabe disso. Quando a gente vai para a Missão Rondon, né, a gente está falando do quê? De infraestrutura. O Brasil tem 30 mil quilômetros de malha ferroviária hoje. A China tem 160 mil. Estados Unidos, 250 mil. Lá no Paraná, na Ferrogrão, para vocês terem uma ideia, como é um absurdo isso, a gente estava tentando fazer a linha que escoar os grãos paranaenses para o litoral. A gente não pôde fazer, a obra ficou 2 anos parada, porque a FUNAI pegou vários municípios paranaenses e falou assim, tem terra indígena aqui, então vocês não podem, obrigou as prefeituras a contratarem antropólogos para poder liberar uma obra, sendo que algumas dessas prefeituras estavam mais de 100 quilômetros de distância da onde passa a linha do trem. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, isso é progresso, isso é dinheiro no bolso de vocês que não vem, porque eu não vou falar palavrão aqui, vou respirar, porque algum infeliz de um antropólogo resolveu que a 100 quilômetros de uma linha do trem tem uma tribo indígena que nem está lá, nem existe, é um pasto. Você vai no lugar, é um pasto, não tem nada, tem uma oca no lugar. E aí, o nosso entendimento é, precisamos destravar o progresso brasileiro. Precisamos destravar orçamento e precisamos destravar a burocracia burra e precisamos acabar com quem sabota o nosso país dia a dia em nome de uma ideologia imbecil que não condiz com o século XX. Chega de saudade, também como estamos falando de ideologia, estamos falando de cultura, né? Cultura, chega de saudade, estamos falando da glória da bossa nova. Nossa indústria de soft power brasileiro, o nosso poder cultural precisa voltar a ser grande. Não dá pra gente ter Lei Rouanet que banca artista que tem muita grana. Esses caras têm um teto. Não dá pra Maria Bethânia ir lá e pegar 3, 4 milhões de reais de subsídio para fazer um site de poesia. Pelo amor de Deus, gente. Precisamos ter programas, sim, né, de incentivo à cultura, mas que faça uma boa cultura que sirva como soft power real para o Brasil no mundo, como a Coreia fez com o K-pop. Precisamos fazer isso, não precisamos vender favela ideológica goela abaixo dos outros países. Temos aqui SUS, fila zero, né? Todo mundo sabe que o SUS, quem já teve que usar, é problemático. 74% dos brasileiros não tem plano de saúde. E hoje como é que funciona? O sujeito chega lá no SUS e ele é atendido por ordem de chegada e não por ordem de prioridade, por ordem de gravidade da sua condição de saúde. Então, o nosso programa visa reorganizar tudo isso com inteligência artificial para priorizar quem precisa ser atendido primeiro. É óbvio, como que um serviço de saúde que atende 74% da população brasileira não fez isso antes? É abismal, mas é como eu falei para vocês no começo, não é só ter as boas ideias, nós
precisamos da coragem de implementar elas, e por isso que eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ver vocês todos aqui. Para dar um exemplo, no Paraná, né, um caso que eu fiz agora em Foz do Iguaçu, os paraguaios estão vindo se tratar no SUS brasileiro. O entendimento do Supremo brasileiro, por conta da nossa Constituição, é que vocês devem pagar a saúde de todos, de todos. Qualquer estrangeiro que vier no Brasil aqui e for se tratar e conseguir tirar um CPF, porque no Paraguai eles vendem CPF, vocês precisam bancar com isso, vocês precisam pagar. Então, basicamente o que o Supremo está dizendo é que o Brasil é o plano de saúde gratuito do mundo inteiro. Não dá. O dinheiro de vocês não pode ser rasgado dia após dia. E no final aqui, formar elites e cultivar o povo. A gente precisa assumir a verdade de que as nossas escolas públicas são fábricas de formar analfabetos. 75% dos brasileiros não conseguem fazer uma operação de matemática básica a ponto de exercer a própria cidadania. Nós estamos vendo aqui, a gente fala, pô, mas como é que o Lula é eleito? Tá aí, as pessoas não sabem fazer conta. Quem sabe fazer conta não vota num cara desses. Quem sabe fazer conta vê o que o cara ganha, o que o cara paga de imposto. As pessoas não sabem fazer conta. Então a gente precisa mudar o método de alfabetização para o método fônico. Essa experiência ideológica que foi feita falhou. Temos que parar de aprovar crianças que não tiraram nota suficiente simplesmente para dizer que o sistema de aprovação funciona. A gente vai lá, a criança não sabe ler, a criança não sabe interpretar texto, a criança não sabe fazer uma conta, mas ela passa de ano. Isso é uma insanidade, e pode saber que nós vamos tentar emplacar isso, e vai ter um monte de professor, vai ter um monte de pedagogo que vai falar, é um absurdo vocês quererem que alguém reprove. Todo mundo aqui tinha medo de reprovar na escola e se esforçou e estudou mais para não reprovar. Então assim, isso é a norma, isso é o básico que vai ser implementado. A gente vê que as nossas ideias muitas vezes são ideias óbvias, mas a gente precisa da coragem de implementar todas. Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra os melhores cortes e os principais debates do momento. Até o próximo vídeo.